E aí, galera do Facebook e também da página Jesus é Tudo, nós estamos de volta aqui com mais um vídeo, né? E vamos falar sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas e também a importância do Espírito Santo para esse mundo, porque o Espírito Santo ele foi enviado a esse mundo, porque esse mundo estava coberto de trevas, estava vivendo nas trevas, e o Senhor Jesus anuncia isso. Ele fala ali no livro do Evangelho de João, no capítulo 16, que ele ia enviar o Espírito Santo para que o Espírito Santo viesse nos guiar a toda a verdade. Se ele falou isso, a toda a verdade, é lógico que existe uma mentira. E muitas das vezes a mentira é que tem prosperado nesse mundo, entendeu? Mas o Espírito Santo está no nosso meio para nos guiar à verdade. Aquele que é verdadeiramente de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala com ele e o Espírito Santo mostra a verdade. Quem é de Deus não é enganado, querido. Quem é de Deus não é enganado. Tá entendendo? O importante é você ter o Espírito Santo, para que ele venha fazer o quê? Aquilo que Jesus falou. Que ele viesse guiar a pessoa a toda a verdade. Lembra daquela cantora Fernanda Brum? Que fez aquele louvor? Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Esse louvor é muito bonito porque o Espírito Santo foi derramado ali no livro de Atos dos Apóstolos, né? Esse evento já aconteceu, já foi derramado sobre a vida, né, da igreja de Jesus, sobre o ser humano, sobre o povo, né? E o Espírito Santo hoje está no nosso meio. E eu peguei aqui um registro muito bacana do livro de João, né? O apóstolo João, ele escreveu aqui no livro, no Evangelho, né? Capítulo 16, versículo 7, ele nos dá uma direção. Ele fala assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui quem está falando é o Senhor Jesus com os apóstolos. Ele estava falando daquilo que ia acontecer na vida dele, que ele ia ter que morrer na cruz para poder o Espírito Santo vir. Ia haver uma troca. Jesus ia voltar para o céu e ia ser derramado quem? Quem que ia vir para ajudar a igreja, o trabalho da igreja aqui na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo ia fazer o quê? Ele veio para fazer o quê? Ele veio para fazer isso aqui, ó, para nos convencer, entendeu? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, ele veio para mostrar para você o quanto eu e você estávamos perdidos no pecado. Entendeu? E veio também para mostrar o quê? Que existe uma justiça. A justiça de Deus, ela vai vir sobre essa terra. As pessoas acham que não. Que do jeito que a coisa está, do jeito que as pessoas estão vivendo, do jeito que o mundo está sendo conduzido, isso é justiça. Não é. A verdadeira justiça vai vir. Entendeu? A verdadeira justiça vai vir. E o Espírito Santo veio para isso. E também para quê? Para o juízo. Entendeu? Juízo. Está me entendendo? O que é juízo? O juízo final. O Espírito Santo está aqui e ele vai nos conduzir. Ele vai conduzir, ele vai mostrar para as pessoas tudo aquilo que está para acontecer sobre esse mundo. E é o juízo de Deus que vai vir sobre essa terra. Aí aqui no livro de João, capítulo 16 ainda, né, no versículo 13, olha algo interessante também que Jesus estava falando com os discípulos. Isso era uma conversa de Jesus com os discípulos. Ele fala assim, ó: quando vier, porém, o Espírito aqui com letra maiúscula, tá? Porque o Espírito Santo é algo grandioso.
O Espírito, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quer dizer, olha só, a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, o Espírito Santo, ele não deixa você enganado. Você que tem o Espírito Santo, muito difícil você ser enganado pelo anticristo, pela apostasia, pelas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Você não é enganado. Está me entendendo? Pode se levantar fulano, beltrano, cicrano falando contra ou aquilo outro, mas o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, ele não deixa você ser enganado. Ele sempre vai te guiar na verdade. E o Espírito Santo, ele transforma a vida da pessoa. Porque ele transformou a vida de Saulo. Entendeu? Antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. E ele recebeu uma carta dos judeus da época para perseguir a igreja. Só que Saulo pensava, como muita gente hoje pensa, que ele vai perseguir a igreja e as igrejas vão perder, vão ser perdidas, vão ficar perdidas. Não, querido, a coisa não é assim. A palavra de Deus não mostra isso. Quando Saulo pega uma carta para ir em Damasco, prender os cristãos, o que aconteceu? Num caminho, Jesus apareceu para ele. Porque a igreja, o ser humano, todo ser, pertence a Jesus. Jesus aparece para o apóstolo Paulo, Paulo cai do cavalo, fica cego por 3 dias, e aí Jesus envia um servo dele lá na casa onde ele estava, entendeu? Hospedado, sem poder enxergar. Paulo envia, Jesus, envia o servo dele, Ananias. Atos capítulo 9, versículo 17. Narra assim: então Ananias foi à entrada da casa, e impôs as mãos sobre ele, sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, a quem te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha só. Jesus envia Ananias lá para pôr a mão na cabeça de Saulo, que no caso é Paulo hoje, para que ele viesse recuperar a vista e também fosse cheio de quê? Do Espírito Santo. Aí aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem que ia perseguir os cristãos, ia levar os cristãos para a prisão, começou a fazer tudo ao contrário, começou a pregar o Evangelho, começou a falar a palavra de Deus, começou a pregar a palavra de Deus, começou a anunciar as boas novas. Olha como o Espírito Santo ele transforma, querido, a vida da pessoa. Olha como o Espírito Santo ele muda o pensamento, as coisas, a maldade do coração do homem. Porque foi assim comigo também, quando o Espírito Santo veio, entrou na minha vida, ele mudou a minha vida. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Talvez você que não me conheça não sabe, mas as pessoas que estão aqui no Facebook, que me conhecem, sabem como eu era no passado. E o Espírito Santo entrou na minha vida e mostrou o caminho que eu deveria andar. Entendeu? Então, querido, a importância do Espírito Santo sobre a vida do ser humano e sobre essa terra é muito importante, porque é o Espírito Santo que está mostrando para a sua igreja todas as coisas que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer, porque muita coisa ainda há de acontecer. E o Espírito Santo está preparando o seu povo. Entendeu? E aí eu faço um convite para você, querido, para você também fazer parte dessa família. Entendeu? Se chegar, se voltar para Deus, para que o Espírito Santo possa invadir o seu coração e possa fazer morada nele. Eu não estou aqui para te convencer, porque quem te convence não sou eu. Eu, ser humano, não convenço ninguém. Eu faço aquilo que Jesus mandou fazer, que é pregar o Evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo. E se você, querido, gosta desses vídeos, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo já está se movimentando em você. Ele já está preparando o seu coração. Basta você fazer aquilo que está escrito na palavra. Jesus falou: eu sou a porta e bato. Se você abrir a porta para ele, ele vai entrar e vai ceiar com você.
Então, querido, essa é a mensagem de hoje que eu trago, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar e vai ceiar com você. E aí você vai fazer parte da grande família desse Deus maravilhoso. Um forte abraço para você. Nós vamos voltar numa próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.